Salve, salve, galera, tamo no ar, tamo juntos! Sabadô, tô aqui pegando um arzinho puro, né, curtindo o friozinho na serra, mas tô ligado, tô aqui para conversar com vocês sobre o jogo que o Fluminense vai fazer, o último antes de viajar para a Copa do Mundo de Clubes. Amanhã, em Porto Alegre, tem Internacional e Fluminense, Flu vindo de uma sequência boa, agora 3 vitórias consecutivas, e no Brasileiro tentando manter a quinta colocação. Vou falar sobre esse jogo e sobre um jogador que tem tido a sua importância, embora eu discuta as atuações dele, tem feito atuações medianas, razoáveis e outras nem tanto, mas nos números está se tornando um jogador importante nessa reação, vamos chamar assim, com o técnico Renato Gaúcho. E além dele, vou falar de um outro jogador, esse o Fluminense gostaria de trazer para o Mundial de Clubes, para a Copa do Mundo de Clubes, mas ele disse não, nada de reforço para a camisa 9. A partir de agora, vem comigo. Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você. Seja inscrito aqui no canal Ilan FC, somos quase 65 mil, a caminho dos 70 mil. Conto com o seu like, com a sua inscrição, é tudo de graça e você me ajuda demais. Galera, quero dizer para vocês, antes da gente começar a nossa resenha aqui, que esse conteúdo, esse nosso vídeo que está sendo gravado aqui diretamente da Serra do estado do Rio de Janeiro, da Serra Fluminense, esse conteúdo tem o oferecimento, tem o patrocínio da GoCase, onde você tem os acessórios mais tops, licenciados, oficiais do Fluminense. Gente, muito legal. Vai aqui no primeiro link na descrição desse vídeo, você vai entrar direto no site da GoCase com o meu cupom GOILAN, que está aqui embaixo. Com o meu cupom você tem um desconto extra, além dos descontos que já estão rolando lá no site, inclusive no copo Fresh, que é um copo, cara, maravilhoso, que eu tenho, que eu uso diariamente, que conserva a sua bebida geladíssima por horas e horas, mais de 50% de desconto, como você está vendo aqui, 52%, usando o meu cupom, o GOILAN, você leva o copo Fresh com mais de 50% de desconto, uma oportunidade. E claro, tá cheio de outros acessórios lá, como por exemplo, a capinha de celular, que pode ser personalizada, os copos, as garrafas, tudo pode ser personalizado. As capinhas você compra uma, leva duas. Compra duas, leva quatro. Tudo pelo primeiro link aqui na descrição do vídeo, ou pelo QR Code aqui do lado, né? Tá aqui, ó, tá aqui desse lado o QR Code embaixo. Você vai lá, usa o meu cupom, se dá bem e leva acessórios maravilhosos da GoCase para você. Eu recomendo demais e uso todos os dias, tá bom, gente? Bom, vamos lá, gente. Deixa eu primeiro falar sobre Internacional e Fluminense. A última vez que o Flu venceu lá em Porto Alegre, o Internacional, adivinha quando foi? Exatamente. Aí você vai lembrar também do Ener Valencia. Pois é, ele foi importante na vitória do Fluminense, mas além dele, claro, John Kennedy e Germán Cano decidiram aquela partida que foi absolutamente histórica, marcante na conquista da Libertadores de 2023. Uma virada épica, inesquecível, absolutamente marcante para todos os tricolores, jamais vai ser esquecido, onde nasceu o canto também da galera, da música que embalou o Fluminense na conquista da Libertadores. Pois é, aquela vez em 2023 foi a última em que o Fluminense foi a Porto Alegre e bateu o Internacional. Jogo de amanhã pode manter o Fluminense na quinta colocação, obviamente se vencer, se mantém na quinta colocação, e lá pode chegar no G4, vai ter que fazer saldo. O Bragantino hoje tem 3 pontos a mais que o Flu tem 17, o Bragantino tem 20, só que o saldo do Fluminense hoje é de 1 gol e o do Bragantino é de 4. Então o Fluminense, para se tornar quarto colocado, ele vai ter que vencer, de preferência por 2 ou 3 gols de diferença, e contar com uma derrota do Bragantino por 1 ou 2 gols, para que ele ultrapasse o Bragantino, para que ele se iguale ao Bragantino no número de pontos, mas que ultrapasse no saldo de gols. Não é uma tarefa fácil ou provável para esse domingo, mas se ele se mantiver na quinta colocação, for para o Mundial, talvez com um empate, pode até se manter com uma derrota, mas dificilmente isso vai acontecer. Olha como é que a galera tá chegando aqui atrás, ó. Olha aqui a classificação do meu lado aqui. Olha como é que tem bastante gente ali para alcançar o Fluminense na classificação, chegando para tentar roubar essa quinta colocação. E o Bragantino está logo ali à frente com 3 pontos, mas com um saldo de 3 gols a mais. Enfim, gente, não dá para descartar, não dá para dizer que um empate contra o Inter fora de casa seja um resultado ruim, tá? Mas se quiser, de fato, sonhar com algo que parece muito improvável, brigar, por exemplo, por ponta da tabela, tentar entrar numa briga séria por título do brasileiro, por que não?
Por que não tentar isso? Se quiser isso, vai ter que vencer. Time que quer ser campeão, não basta ganhar em casa e empatar fora. Tem que ganhar alguns jogos fora de casa. E essa missão, que parece difícil para o Fluminense, seria exatamente o objetivo em caso de buscar algo maior nesse campeonato. E para buscar esse algo maior, o Fluminense tem contado até com números bons de Kevin Serna, que, na minha opinião, tem alternado atuações bem ruins muitas vezes, com outras razoáveis. Fato é que ele hoje já se tornou vice-artilheiro do Flu na temporada, junto com o Canóbio. Serna tem 6 gols marcados, está atrás, ele e Canóbio estão atrás apenas de Germancano, que tem 14 gols, né, e o Cano está parado já há algumas rodadas, é um jogador que se machucou e está fora de combate, mas vai voltar, está voltando aos poucos, já está em transição, já apareceu no campo do Maracanã, inclusive no último jogo, na partida que classificou o Fluminense na Sul-Americana contra o Once Caldas, ele estava lá, tirando foto, distribuindo autógrafo. Mas Serna tem sido esse jogador, a meu ver, em termos de atuações, irregular, mas os números são relativamente bons. Ele tem 30 jogos na temporada, olha aqui, ó, números do SofaScore, 30 jogos na temporada, 14 como titular, 6 gols, já marcou 6 gols e deu 2 assistências, o Serna. Nota do SofaScore dele é 6,9 nas atuações em média até agora. Então, acho até que o Serna, embora seja um jogador que, para mim, não tenha consistência ou regularidade para ser titular do Fluminense, e às vezes erra de forma bizonha, né? O Serna cria muitas possibilidades enfim, ele é um jogador que aparece muito no jogo, ele é um jogador que se apresenta demais, corre muito, quer bastante, isso aí tudo é indiscutível, né? A vontade, o quanto ele é voluntarioso, o quanto ele briga, mas o índice de erro dele é muito alto também. E ele erra, às vezes, de forma bizonha, de forma grotesca, de forma ridícula, se enrola muito com a bola. Mas ainda assim participa tanto que consegue ter esses números bastante significativos, esses números bastante razoáveis com a camisa do Fluminense. Então tem sido um jogador importante, deve ser titular novamente. O Canóbio está se recuperando da cirurgia que fez no rosto, não acredito que vá ser titular ainda contra o Internacional, mas obviamente vai estar à disposição para a Copa do Mundo de Clubes. Não duvido que o Renato repita a escalação que jogou contra o Once Caldas, o time da última quinta-feira. Acho que tem grande possibilidade de ser titular também nesse jogo em Porto Alegre, isso aí com ausências de Keno, com Samuel Xavier com problema físico ainda. Acho muito provável que ele repita, se não os 11, pelo menos 9 ou 10 jogadores nesse jogo contra o Internacional. Quem não está dando conta do recado, quem tem deixado muito a desejar, por enquanto, é o centroavante Everaldo, muito contestado pela galera, a meu ver até contestado às vezes de uma forma um pouco exagerada, mas ele não está se ajudando, né, gente? O Everaldo realmente, embora já tenha feito gols até muito bonitos com a camisa do Fluminense, é um jogador que está um pouco ansioso em excesso, além da conta. No jogo contra o Once Caldas, a bola chegou para ele algumas vezes, claro que nenhuma grandíssima oportunidade, cara a cara, mas as bolas que chegam para ele na entrada da área ou dentro da grande área, ele está tentando fazer o mais difícil. Ele não está tomando boas decisões, não está simplificando, ele quer fazer drible, tocando a bola de calcanhar, ou girando de uma forma complexa. Amigo, as coisas não estão dando certo, faz o simples. E ele não tem feito o simples. Então o Fluminense está atrás de um centroavante, porque não está funcionando com o Everaldo, e o Cano vai voltar na Copa do Mundo de Clubes? Vai, mas não sabemos em que condições. Ele vai ter ficado parado aí em torno de 1 mês e meio, 2 meses, e o Cano já tem 37 anos, né? Então é uma situação delicada, uma carência delicada que o Fluminense hoje tem na camisa 9. E aí tentou a contratação do Nico Lopes, jogador de 31 anos, que está no Nacional do Uruguai. Nacional foi último colocado no seu grupo, no grupo F, na Copa Libertadores. O Nico Lopes é o centroavante do Nacional, está até numa fase relativamente boa. Eu não estou acompanhando o Campeonato Uruguaio, mas quem acompanha diz que ele vai bem nesse momento. Ex-jogador do próprio Internacional, e o Fluminense fez proposta para contratar o jogador. Ele tem multa rescisória de US$ 1 milhão, né, para quem quiser levar, do contrato feito com o Nacional. Ele tem contrato até o fim do ano que vem. Se pagasse US$ 1 milhão, levaria. O próprio presidente do Nacional falou isso. O Fluminense viu o salário dele lá no Uruguai e ofereceu o dobro. O dobro. E o que fez o Nico Lopes? Recusou a oferta, segundo a informação aqui do site Passion Tricolor. Tá aí a informação, Nico Lopes fica no Nacional.
É isso aí. Recusou a proposta, uma grandíssima proposta, segundo o site, feita pelo Fluminense para disputar o Mundial de Clubes. Então, nada feito. Não tem Nico Lopes. E aí você vai dizer, pô, gente, que chato, ruim. Será? Será que Nico Lopes seria uma solução para o Fluminense? Tem dois aspectos nessa recusa dele. Primeiro será mesmo que o Fluminense está indo atrás do jogador certo? Será que hoje buscaram um jogador de 31 anos, já, embora num momento bom lá no Uruguai, reconhecidamente já na descendente da carreira, ele fez uma temporada relativamente boa no Internacional, mas em 2019, 18, 19, será que o jogador aos 31 anos ainda vale a pena para o Fluminense oferecer mundos e fundos, dobrar o salário dele, pagar que seja US$ 1 milhão? Ah, isso não é muito dinheiro no mundo do futebol, gente. 6 milhões de reais. Para ser mais um, o Nico Lopes vai ser o quê? Uma nova versão do Everaldo? É contratar mais um jogador para compor elenco, para não chegar para resolver? O Fluminense hoje precisa de jogador para chegar e resolver. Ser titular, para resolver problemas. Não é para ser mais uma tentativa. Me parece uma tentativa muito preguiçosa ou pouco criativa dos scouts do Fluminense. Então ele recusou, e aí muita gente, por esses motivos que eu apontei, vai dizer graças a Deus, ainda bem. E o outro aspecto envolvendo essa recusa é a seguinte: que fazem, gente? Que fase do Fluminense, onde um jogador do Nacional do Uruguai, que está eliminado da Libertadores, não vai jogar nem a Sul-Americana, porque não ficou em terceiro, ficou em quarto, então está fora tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, de um centro menor de futebol como é o Uruguai, de um país que paga muito menos do que o futebol brasileiro, e com o Fluminense indo daqui uma semana disputar um campeonato mundial de clubes com os maiores times do mundo. Ainda assim, com tudo isso e oferecendo o dobro do salário dele lá, o Nico Lopes recusou o Fluminense. Eu diria ainda bem que ele recusou, mas ao mesmo tempo eu digo, que fazem, que fase. Nem o Nico Lopes quer jogar no Fluminense, com tudo isso que eu falei. Sei lá. Talvez seja melhor para o Fluminense e pior para o Nico Lopes, né? O que vocês acham? Bota a opinião aqui embaixo. Gente, larga o like, me ajuda aí, me dá uma moral. Se inscreve no canal e a gente se vê amanhã depois de Internacional e Fluminense. Até lá.